Ok, pessoal, por favor, coloca um ok no chat se estiver vendo a tela, ouvindo a voz, por favor. Vai lá no chat, só colocar um ok. A gente já dá início, tá? Duas ou três pessoas que estiverem ouvindo bem e Ok. vendo a imagem, perfeito, tá, legal, bacana. Então vamos dar início. Aí vocês vão, André e Padilha, vocês vão admitindo as pessoas, por favor? Beleza, estou admitindo aqui. Entrou agora. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, excelente noite a todos. A gente vai falar um pouquinho hoje no treinamento sobre o reset, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade, que a neuroplasticidade, ela consiste na reconstrução dos neurônios, tá? Então, o que que acontece? Existem algumas patologias em particular que elas destroem os neurônios, tá? Então, existe um estudo científico que dizia, um estudo antigo científico dizia que era impossível haver um nascimento de neurônios novos. Ou seja, quando a pessoa ela tem, por exemplo, um caso aonde houve destruição dos neurônios, um AVC, uma chamada derrame cerebral, esse tipo de coisa, e afetou os neurônios, então a ciência sempre dizia que ali não teria mais jeito. Então a pessoa chegava como paciente no hospital. O que aconteceu? Ele bateu o carro, bateu a cabeça de diversas vezes e houve ali uma chamada morte cerebral. Só para especificar um pouquinho sobre a morte cerebral, o nosso cérebro, ele possui o tronco encefálico, que fica na parte de trás, tá? Que ele é responsável pela respiração, pelos sinais vitais. Então, quando há uma morte do tronco encefálico, a pessoa é dada como um óbito. Então, ali é feito o óbito, tá? Quando existe uma lesão cerebral em qualquer outra parte do cérebro que não seja o tronco encefálico, a pessoa teve uma lesão cerebral que ela pode ser dividida em pequena, moderada e severa. Qual que é uma lesão severa? A lesão severa é aquela que causa tetraplegia, que a pessoa não fala, a pessoa às vezes não consegue comer, a pessoa precisa de aparelhos para poder até, de repente, respirar. Ela não consegue ter controle nenhum do cérebro. E aí, no passado, a ciência colocou isso como vida vegetativa, tá bom? Porém, existem estudos recentes, científicos, que conseguiram mostrar que existe sim uma possibilidade de um renascimento de neurônios, tá? De que forma que você pode reconstruir os neurônios? Através da neuroplasticidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. A neuroplasticidade, ela é o quê? Aqueles neurônios que morreram, eles, mesmo que eles levem, por exemplo, ali muitos anos para a reconstrução, os neurônios que ficaram vivos, pode ser até o do tronco encefálico, eles começam a fazer um trabalho fazendo a função daqueles que morreram. É por isso que quando você vê uma pessoa, por exemplo, que possui uma lesão cerebral, uma paralisia cerebral, às vezes ela tem dificuldade em falar, mas ela fala. Ela tem dificuldade em se mexer, mas ela se mexe. E aí, as pessoas que às vezes não conhecem a patologia acham que a pessoa não entende, que a pessoa tem uma mente infantilizada e assim por diante. Na verdade, o que ela tem é aquele bloqueio de resposta dentro daquela parte do cérebro. E a outra parte que está funcionando faz aquela função. Vou dar um exemplo básico. Vamos supor que, de repente, hoje na nossa empresa, aconteça que o setor de expedição
não funcione mais. Aí, vamos pegar um exemplo, a Carol, que é a vice-presidente, que ela já tem uma função que ela faz na empresa, ela começa a trabalhar no setor de expedição para cobrir aquelas pessoas que foram embora. O nosso cérebro ele funciona dessa forma. Os neurônios que estão ativos, eles vão cobrir a função dos neurônios que morreram naquele determinado setor. Isso é assunto para um próximo treinamento, onde tem as divisões cerebrais, cada parte do cérebro corresponde a um tipo de comando no seu corpo, cada lado do cérebro corresponde a um tipo de lembranças, arquivos, então a gente pode se aprofundar nisso em um próximo treinamento. Hoje nós vamos falar do Reset, que é um suplemento alimentar que ele pode potencializar a neuroplasticidade. Por que eu estou falando dessa forma? Porque de repente você tem um cliente que ele diz assim: olha, o meu pai, meu avô, ou seja quem for, ele tem uma situação de Alzheimer. O Reset resolve? Não, não cura porque Alzheimer não tem cura, mas o reset ele vai potencializar a neuroplasticidade, tá? Ele vai potencializar. Como que ele vai potencializar? Os ingredientes que tem dentro do reset, né, os princípios ativos, eles vão agir de forma que vai fazer ali uma potencialização na neuroplasticidade e vai ajudar em várias situações. Gente, se eu estou falando de um produto que vai potencializar uma neuroplasticidade, imagina o que, que ele faz com outras patologias que são mais simples, como, por exemplo, uma depressão, uma crise de ansiedade, um autismo nível 1 e 2, né? Ou até mesmo no espectro nível 3. Tá? Então, o reset, ele não é uma cura, mas ele é um caminho para uma qualidade de vida melhor e uma potencialização de tudo que já é feito, tá bom? Para quem não conhece, essa fotinho sou eu, meu filho. Meu filho sofreu uma lesão cerebral severa em 2016. Ele ficou tetraplégico e parou de falar. Ele sofreu uma hipóxia cerebral. A medicina deu pouquíssimos meses de vida para ele, porque a única coisa que funcionava no meu filho era o tronco encefálico. E o meu filho está vivo há 10 anos, né? Até um pouquinho antes desse iniciar esse treinamento, eu estava com ele agora, e aí a gente conseguiu aí quebrar uma barreira aí da medicina, buscando inúmeras alternativas para potencialização da neuroplasticidade, e claro que eu conheci a American Life, e o Reset é um dos principais produtos que eu utilizo até hoje, e tem tido resultados fantásticos, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que o Reset, ele diz que o TDAH. O que, que é o TDAH? Você precisa entender a patologia para que você possa, assim, falar sobre o produto. Antes de falar um pouquinho do TDAH, aí eu vou dizer o seguinte: eu faço pesquisas neurológicas com ênfase em nutrição desde quando meu filho passou por esse acidente. E também eu sou biomédico em formação, né? Futuro biomédico aí. Então eu faço biomedicina e sou neuropesquisador com ênfase em nutrição, tá bom? Então tudo que eu vou falar aqui não é nada inventado ou achismo, é tudo com embasamento 100% científico, tá bom? Vamos lá. Então, o TDAH, ele é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Então, déficit de atenção significa que a pessoa tem uma falha na atenção, né? Então, ela se distrai muito rapidamente. E a hiperatividade significa que essa pessoa também ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Sabe aquela pessoa que vai na cozinha para pegar alguma coisa e quando volta, a pessoa fala assim: caramba, eu ia pegar o, sei lá, o pano de prato e voltei sem. Acabei fazendo outra coisa e acabei voltando sem. Então, isso significa que essa pessoa, ou se você se colocar nesse exemplo, significa que você tem uma pequena tendência ao TDAH, né? Você é, programa fazer alguma coisa, o seu déficit de atenção, por ele ser baixo, te distrai e a sua hiperatividade coloca você para fazer outra coisa. Então você vai para fazer uma atividade, não faz ela e volta com outra coisa. Nossa, eu fui no mercado para comprar pão, eu voltei com um monte de coisa, menos o pão. Então, olha como que é como se fosse uma falta de foco. E aí a gente vai falar um pouquinho do reset, aonde que ele vai ajudar a você ter mais foco, tá? Vamos falar um pouquinho do TDAH em crianças e em adolescente, como que ele funciona. Ó, então aqui tem alguns sintomas, que é agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, fica mexendo o pé e a mão. Você agora que está sentado, assistindo esse treinamento e de repente o seu pé não para de balançar. Ele não para de balançar porque o seu cérebro, ele está a milhão, só soltando informação que você não está nem imaginando o que está acontecendo e ele se transforma numa energia que a sua mão fica se movimentando, os seus pés ficam se movimentando. E sabe aquelas pessoas que balançam o pé direto, a perna? Você está conversando, a pessoa está balançando a perna constantemente. Então, isso é uma inquietação. Também pode ser uma tendência para TDAH. Olha outros sintomas aqui que são interessantes você perceber. Ó, a pessoa fala muito, tem dificuldade de permanecer atento em atividades longas, né? Você vai fazer o TDAH, ele não consegue sentar no cinema, assistir um filme, não consegue acompanhar uma série, não tem paciência. Ele tá aqui olhando a quilômetros na frente, né? Então, por quê? Porque talvez aquilo não desperte um interesse para ele e ele não consegue prestar atenção. Olha aqui, ó, são pessoas que são facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos. Então, o TDAH, ele tem além de ter a inquietação, ele também é extremamente distraído. É aquela pessoa que, por exemplo, numa apresentação dessa, ele está querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. De repente, está até com a TV ligada. Aqui não está prestando atenção, também não está assistindo a TV e no final não fez nada, nem viu a apresentação e também nem viu a TV, porque é uma tendência do TDAH, ok? O esquecimento é uma das principais queixas dos pais para as crianças, tá? Esquece o material, esquece recado, esquece de estudar para a prova. Então, aqui o esquecimento é uma tendência quando é em criança. A impulsividade também é um sintoma comum e apresenta-se em situações como não conseguir esperar a sua vez. Um TDAH, ele jamais consegue ficar numa fila. O TDAH, quando ele entra na live e tem a fila de espera, ele não tem paciência. Ele vai lá, ele desconecta e coloca ali, eu não consegui entrar, né? Então ele não espera, por mais que a gente coloque ali, olha, tem alguns minutinhos e tal, mas isso é o quê? É uma tendência de TDAH. Então tem que prestar bastante atenção. Ó, não ler a pergunta até o final, e isso particularmente me irrita. Você vai fazer uma pergunta, a pessoa responde antes de você terminar a pergunta, né? Então ele interrompe as pessoas, ele age sem pensar, ele faz esse tipo de coisa. Isso aqui é muito comum em crianças, tá? Agora, essas questões de interromper e não esperar a pergunta, ou você está falando, a pessoa vai lá e termina a frase para você e nem era aquilo que você ia falar, também é muito comum nos adolescentes e em alguns adultos também. Aqui, ó. Apresenta com frequência dificuldades em se organizar e planejar o que precisa fazer. Seu desempenho escolar parece inferior ao esperado para sua capacidade. Então, o que significa aqui, gente, que o TDAH, ele é inteligente,
mas ele não consegue focar no trabalho, porque automaticamente ele começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo e também ele não consegue ter uma concentração exatamente naquilo que deve ser feito. Aqui, ó. Embora seja comum que os problemas escolares estejam mais ligados ao comportamento do que o rendimento. Ou seja, o TDAH, se ele parar para prestar atenção em alguma coisa, ele consegue ter um rendimento bom. Porém, ele não consegue ter esse bom rendimento na escola porque o comportamento dele não deixa ele ter foco em alguma matéria específica ou em todas em geral. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho em adultos, como que é a característica do TDAH. Então, por que que é legal você entender sobre o TDAH? Às vezes o cliente vai chegar para você e vai falar assim, eu tenho o meu filho, ele não vai bem na escola e tal, e você começa a fazer perguntas. Você já sabendo como é a patologia, você faz perguntas. Poxa, legal, olha, o seu filho ele tem uma tendência para TDAH. Seria legal você puxar um diagnóstico sobre isso, mas todas as características que você me falou levam a entender que ele tem uma tendência a ter TDAH. Eu tenho um suplemento alimentar que pode ajudá-lo, tá? Então, olha que interessante que fica a tua abordagem quando você conhece a patologia, tá? Vamos falar um pouquinho dos adultos. Acredita-se que em torno de 60% das crianças e adolescentes entrarão na vida adulta com algum dos sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, ou seja, as crianças que já possuem uma tendência para o TDAH, elas têm uma chance muito grande de passarem para a fase adulta com o TDAH, tá? 60% delas têm essa chance. Os adultos costumam ter dificuldade em organizar e planejar atividades do dia a dia. Então, uma das características no adulto é aquela pessoa que ela não consegue executar ou se organizar nas suas atividades. Ela não consegue, por exemplo, organizar as tarefas de casa, as tarefas pessoais, né? Ela sempre acha que ela está extremamente acumulada de tarefas. Então, ela não consegue se organizar. Tá? Ela não consegue determinar o que é mais importante para ela fazer primeiro. Ela não consegue, por exemplo, pegar uma agenda e falar assim: puxa, eu tenho que. Vou dar um exemplo sutil aqui. Eu tenho que regar as plantas hoje, lavar a louça e tenho que dar remédio para o meu gato. O remédio do gato tem horário. Ela não consegue identificar que o remédio do gato é mais importante do que regar as plantas. É mais ou menos isso, tá? Ela não vai conseguir ter essa organização, né? Poxa, você não deu o remédio do gato? Caramba, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que lavar o quintal, fazer isso, fazer aquilo. Poxa, mas o remédio do gato é mais importante. Eu não sabia. Você tinha que ter anotado exatamente como eu deveria fazer. O que eu quero colocar aqui, que é muito importante também, é que quando você vai conversar com o seu cliente, é importante você ter esse bate-papo para entender exatamente se o que ele tem é uma tendência para TDAH, ok? A pessoa também ela vai se estressar muito se ela tiver diversos compromissos, ou seja, quando existe uma pessoa com TDAH e ela tem muitas atividades, ela começa a se tornar uma pessoa estressada, porque ela não vai conseguir definir qual atividade ela deverá fazer primeiro. Então, pessoas com TDAH, elas precisam ser direcionadas do que fazer e que horas fazer, né? E assim, um funcionário com TDAH, por exemplo, ele não consegue exercer um cargo de liderança, porque ele não vai conseguir tomar decisões sozinho. As pessoas terão que tomar decisões para ele, porque ele não vai conseguir catalogar
todas as ideias que ele precisa. Então, aqui, ó, com medo de não conseguir dar conta de tudo, eles deixam os trabalhos incompletos, interrompem o que estão fazendo e tal. Ou seja, o TDAH ele nunca vai conseguir terminar um roteiro de atividades sempre. Tá? Sente muita dificuldade para realizar as tarefas e eles precisam sempre ser lembrados. Tá? O que pode causar muito problema no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos com outras pessoas, casamento, assim por diante. Tudo bem? Pessoal, vamos lá, coloca um ok no chat se você está compreendendo até aqui. Tudo bem? Põe um ok aí, coloca uma nota de 0 a 10, quanto que você está gostando desse treinamento para a gente interagir aqui. Espero que você esteja compreendendo aí. Maravilha, beleza. Perfeito. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Obrigado. O TDAH, ele deve ser tratado de modo múltiplo, combinando, vamos lá, medicamentos, psicoterapia e fonoaudiologia, quando houver também transtornos de fala ou de escrita. Também tem isso, tá? Às vezes o TDAH, ele é tão grave que a pessoa tem dificuldade até para falar. Orientação aos pais e professores e ensino de técnicas específicas para o paciente, tá? E tudo isso compõe o tratamento. O que eu quero dizer aqui, ó, combinando medicamentos, psicoterapia e fonoaudiologia. Aonde o Reset entra aqui? O Reset ele vai ser um suplemento alimentar, tá? Olha, eu tenho um suplemento que eu tenho usado, tem dado muito resultado bom, porque a composição que ele tem é uma composição somente de coisas boas. É um suplemento natural, então ele não é um remédio sintético, tá? Ele é um suplemento, você precisa usar esse nome, suplemento. Nunca use o nome remédio, medicação, nada disso. É um suplemento alimentar e que ele vai potencializar tudo o que você está fazendo. Então, o que que acontece? Você passa pelo psicólogo, psiquiatra e tal, beleza, ele vai potencializar. Você faz fonoaudiologia, ele vai potencializar. Com relação à medicação, eu posso substituir o remédio sintético pelo suplemento natural? Pode. Vai depender muito do que o psiquiatra vai recomendar. Entrando nas questões psiquiátricas, o que que acontece? Normalmente o psiquiatra ele tem uma tendência de indicar um remédio sintético, tá? O que que é um remédio sintético? É um remédio químico que foi desenvolvido sinteticamente, não tem nada de natural, que ele vai fazer um efeito mais rápido. Vou dar um exemplo para você. Se você tiver uma dor de cabeça, você pode tomar um chá que ele vai demorar bastante tempo para que a sua dor de cabeça passe. Você vai deitar, você vai descansar e você vai fazer um processo natural para que a sua dor de cabeça passe. Se você toma um remédio sintético, vou colocar aqui um exemplo, um dipirona, o dipirona ele vai fazer um efeito mais rápido porque ele é químico, ele é uma droga, tá? Qual é a diferença? A droga, ela vai agir dentro do teu organismo, ela vai alterar o teu organismo, ele vai receber aquela química e dependendo da quantidade que você toma e dependendo da quantidade ou da continuidade que você dá diariamente dessa medicação química, o teu organismo ele vai iniciar o processo de vício. E aí, essa medicação ela vai exigir doses maiores. Toda química funciona desse jeito, tá? Por isso que existem os dependentes químicos, né? O dependente químico, ele começa a usar uma química por prazer, o corpo dele vai pedindo mais, o corpo vai pedindo sempre mais, até ele chegar numa dosagem que pode causar uma overdose. Não é diferente com a medicação sintética e química. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a medicação sintética? Quando alguém conversar com você, ah, mas eu já tomo remédio assim, assado, tal. Então você precisa entender como funciona e
como que nasceu a medicação química, porque ela tem um grande objetivo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma foto aqui de um cara bonitão aqui, esse tiozão aqui é o Rockefeller, tá? Coloca aí no chat se você conhece a família Rockefeller. Família Rockefeller é a família de bilionários do planeta, tá? Vem de gerações em gerações. Para a gente falar um pouquinho sobre medicação sintética, a gente precisa falar um pouquinho da família Rockefeller, tá? O que que eles trouxeram para a medicina. Rockefeller, ele foi dono da Standard, que era uma empresa de petróleo, tá? É, então, ele era dono de uma empresa de petróleo que era associada a muitos postos de gasolina que, consequentemente, eram um aglomerado de empresas. Aqui tem algumas que vocês vão conhecer, né? E algumas que nós não conhecemos, porque são empresas que são espalhadas no mundo, tá? Família Rockefeller é uma família bilionária que já vem assim de gerações em gerações. Quando eu falo que é uma família bilionária, eu acho que já estão aí no trilhão já, eles é do mundo, tá? Então é do mundo. Ah, mas o Elon Musk, não. Ah, não. É Rockefeller. É a família que até hoje não foi superada no acúmulo de dinheiro que eles fizeram. Tá. O que eu quero dizer aqui é uma historinha rápida sobre a família Rockefeller. Então, eles tinham esse aglomerado de empresas aqui muito grande, tá? Então, a galerinha que não conhece, depois eu mando lá no grupo, ó, John D. Rockefeller, tá? Isso aqui é de 1870. Tá? É a família mais rica do mundo, ok? Então, vamos lá. E aí, para contar um pouquinho dessa história, eu preciso falar do Leo Bakelandi, que é o cara que criou o polímero sintético. Foi criado em 1907, tá? Então, depois da família Rockefeller, o que que acontece? O polímero, o plástico, ele vem do petróleo, tá? Então, o polímero sintético foi criado por esse empresário belga. Então ele criou o polímero, aonde o polímero ele fazia várias coisas ali com o polímero sintético, que é o nosso plástico. Beleza. Aí aqui eu estou resumindo bastante, tá? A Rockefeller Foundation, que chegou a vir para o Brasil. Então, aqui ó, com a vinda da Fundação Rockefeller, a partir de 1916, o ensino médico e os trabalhos sanitários nas áreas rurais de São Paulo ganharam notável impulso. A missão médica da Rockefeller foi convidada pelo governo do estado para cooperar nas campanhas de combate às endemias em conjunto com o serviço sanitário. O que eu quero dizer aqui? O Rockefeller, ele percebeu que dentro da indústria que ele tinha do petróleo, ele tinha uma indústria muito mais lucrativa, que é a indústria da doença, tá? Então, quando o polímero foi inventado, ele percebeu que ele poderia criar remédios sintéticos à base do plástico, à base do petróleo, para que ele pudesse fazer uma divisão na medicina. Ou seja, a medicina antigamente, ela era como se fosse mais ou menos uma clínica geral. Então você tinha a medicina que cuidava do corpo, que cuidava de tudo. E com essa vinda do Rockefeller na medicina, que tinha um intuito mais lucrativo do que, vamos se dizer assim, benéfico para a saúde, eles fizeram uma divisão. É por isso que hoje existe o neurologista, o ortopedista, o clínico geral. Por quê? Cada divisão do corpo foi dado um especialista daquela divisão. E para cada patologia
dentro daquela divisão existia uma infinidade de remédios sintéticos, que eles funcionavam com um efeito muito mais rápido, porém ele tinha um efeito devastador no corpo também. Isso é muito simples. Se você tiver um remédio na sua casa, tenha o trabalho de abri-lo, pega a bula, abre a bula inteira e leia somente essa parte, contraindicações. Você vai ver uma lista tão grande, maior do que qualquer coisa, que é o quê? Todos os sintomas que esse remédio causa, tudo que aquele remédio causa quando você toma ele. Então, você toma um remédio, vamos supor, intestinal, ele vai te ajudar nas questões intestinais? Sim, mas ele vai causar inúmeros sintomas em você que não tem nada a ver com o intestino. Ele vai te dar tontura, dor de cabeça, ânsia, você ele pode dar para você uma dificuldade de visão e assim, 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 assim. Por quê? Porque nós estamos falando de um remédio químico. Então, por que que eu estou explicando tudo isso? Porque quando você entra com um suplemento alimentar, nós estamos falando de um suplemento que ele tem componentes que não são químicos, que ele tem componentes que vão, na verdade, completar o que o corpo já tem. Essa é a diferença, é, da- de um suplemento, tá? De um suplemento natural comparado a uma medicação sintética. Então, essa é uma explicação muito bacana que também é legal você dar para o seu cliente. Às vezes o cliente vai num psiquiatra, o psiquiatra ele recomenda tarjas pretas, medicações que vão dopar o seu cliente. E aí ele fala, eu tomo, mas eu sinto tontura, mas eu não posso parar de tomar porque eu passo mal. Na verdade, o que acontece quando você passa mal é porque o teu corpo viciou, tá? Então, ele é mais ou menos assim. Você toma uma medicação, o teu corpo vicia, porque é uma droga. É uma droga. Então, aquela droga, ela sempre vai exigir que o seu corpo tenha uma dosagem maior, tá? E aí você tem um processo, né, que nós chamamos de desmame, e você nunca deve orientar o seu cliente a substituir, mas você pode falar assim: olha, eu recomendo você tomar o suplemento alimentar como suplemento mesmo e converse com o seu médico ou com o seu psiquiatra e entre num processo de desmame gradativo. Se for um bom psiquiatra, ele vai acompanhar o desmame da medicação sintética, tá? Se for um psiquiatra mais conservador, ele não vai acompanhar isso, tá? Os médicos conservadores, que são aqueles médicos bem antigos, eles seguem bem a cartilha da medicina, que é da medicação sintética. Então vamos lá, vamos falar o que que tem aqui dentro. Pessoal, tá todo mundo compreendendo? Quer colocar alguma coisa aí no chat? Tá todo mundo gostando? Tá? Coloca um ok aqui. Aconteceu isso comigo, eu estava tomando uma medicação e estava prejudicando a outra parte do meu corpo. Isso é muito normal, Erineide. É muito normal você tomar uma medicação. Normalmente, eu vou falar uma coisa assim: o meu filho, no começo, quando ele saiu da UTI, indicaram uma medicação que eu fui fazer uma pesquisa de um remédio chamado baclofeno. Além dele ser altamente viciante, e ter que aumentar constantemente a dose, a ponto de ter que colocar uma bomba intestinal para que de hora em hora ele fosse soltando a medicação, essa medicação ele prejudicava o intestino. Então, assim, o que que eu fiz? Eu entrei em um processo de desmame e explorando suplementos alimentares. Ou seja, tudo que nós precisamos tem na natureza. E aqui, dentro do Reset, tudo isso que está aqui, ó, essa listinha que eu coloquei aqui, são coisas que o nosso organismo já tem e que o Reset ele vai completar, ok? Ah, quantas cápsulas eu posso tomar? Conversei há algum tempo atrás com o Sérgio
Para cada caso, é um caso diferenciado, ok? Então, normalmente, tomam-se 3 cápsulas, manhã, tarde e noite, junto com as refeições. Normalmente. No meu caso, eu trabalho com uma dose maior por causa da quantidade de miligramas que eu preciso de cada um desses. Então, por exemplo, eu preciso que pela manhã o meu filho tenha o dobro dessa quantidade. Então, ele toma 2 cápsulas que são dissolvidas no suco quando ele toma, porque ele não consegue engolir a cápsula. Então, eu dissolvo no suco e dou para ele. Até mesmo porque a cápsula ela se perde quando você dissolve ela direto, né? Então, por isso que eu uso uma dose dobrada, ok? Então, é isso daí. Olha aqui, a Irailde. Olha aqui, a Irailde usa, ó, meu pai está tomando, precisa ver como ele está. Sim, é fantástico, fantástico isso daqui. Depois eu falo um pouquinho dos resultados no meu filho. Então vamos lá, ó, ele tem coenzima Q10, né? E tem as miligramas na frente. É, Ou seja, eu não vou ler tudo que tem aqui, até mesmo porque esse material ele está disponível no nosso escritório virtual, tá? O treinamento vai ficar gravado e também temos esse material disponível para quem precisar. Você vai entrar no VO e pode baixar isso daqui. Mas eu vou falar de cada um aqui um pouquinho. Primeiro vamos falar o que o reset ele vai ajudar. Ó, vamos lá. Aumento de foco e concentração. Ele aprimora as funções cognitivas, tá? O que que são funções cognitivas? Funções do cérebro. Então, ele vai aprimorar, ele vai melhorar as funções cognitivas do cérebro, ok? Ele fornece mais disposição e energia, aumenta a produtividade, evita o cansaço e estresse mental. Ele protege as células cerebrais do fotoenvelhecimento, isso aqui é importantíssimo. Aumenta e define a atenção. Isso daqui, aumenta e define a atenção, ele é importantíssimo porque as pessoas, principalmente de faculdade, eles tomam muito Ritalina por causa da atenção. Ritalina é um remédio, então ele pode substituir a Ritalina. Isso é muito comum em faculdade, tá? A galera toma isso como se fosse pastilha. Então, é muito bacana. Tirar a Ritalina, que é um remédio que só vende com receita azul, e colocar aí o suplemento alimentar. Ajuda a ter mais foco, então concentração e foco, controla a memória, tudo isso daqui são coisas que quem toma Ritalina precisa. Então a pessoa que toma Ritalina, ela pode tomar o Reset, que vai ajudar nisso daí, tá? Ajuda a ter mais reflexos, controla a ansiedade. Olha aqui, ó, crises de ansiedade. Pessoa, poxa, eu sou muito ansioso, eu tenho crises de ansiedade, né? Mais energia e disposição, antioxidante natural. Isso aqui é importantíssimo, principalmente para o cérebro, tá? Ó, trata os sintomas do TDAH, ajuda na qualidade do sono. Olha que interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que um remédio ele te dá, ou perdão, como que um suplemento, né? Como que um suplemento ele te dá mais energia e também te ajuda na qualidade do sono. Eu vou explicar sobre isso. Ele combate a depressão, né? Depressão é a falta de endorfina. Ele consegue ajudar em sintomas depressivos. Olha aqui que bacana, eu tô acompanhando o chat aqui, ó. Luiz Silvério, acima de quantos anos pode tomar? Olha, isso é meio complexo, né? Eu, aí sou eu, tá? Não tô dizendo que, mas eu, acima de 5 anos, eu já daria. Tranquilo, sem crise. Porque tudo que tem nele, nada é contraindicação. Ó, a Valéria tomava Ritalina para estudar para o concurso público. Eu tomei muita Ritalina, meu Deus do céu. A partir de qual idade pode fazer uso? Então, é o que eu falei ali, eu recomendo após 5 anos, tá? Diminui o estresse, ele causa um maior relaxamento muscular, atua no controle a enxaquecas, previne os esquecimentos, estimula a disposição física e retarda o cansaço.
Olha que interessante. Ele ajuda a te dar uma melhor qualidade de sono, mas ele também estimula a disposição física. E ele é ideal para quem tem uma rotina agitada, cheia de tarefas e tal, né? Legal para aqueles empresários loucos, né? Que trabalha que nem doido, não tem horário para nada e tal, né? Então vamos lá. Aqui só pegando um gancho aqui, por que que ele vai ajudar no seu sono, ó, ajuda na qualidade do sono, mas ele vai te dar disposição. Fauser, eu posso tomar à noite? Eu não vou ficar agitado à noite? E eu posso tomar de manhã e eu não vou ficar sonolento? Não, porque vamos voltar aqui na composição dele, tá? Tudo isso que está no reset, o seu corpo já produz. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está complementando. Nós fizemos um treinamento há algum tempo atrás, e já está até na hora de fazer novamente, que é sobre a glândula pineal, falando exatamente sobre a qualidade do sono. Quando você vai dormir, o corpo humano, ele foi desenvolvido, ele tem uma tendência para que você durma à noite no escuro e para que você trabalhe de manhã no claro. Então, quando você respeita essa biologia do seu corpo, o seu corpo funciona bem, tá? Então é assim, às vezes a pessoa termina aqui o treinamento, fica aqui até, meu Deus, teve um treinamento que ficou até meia-noite aí, o Padilha parece um louco nos treinamentos. E aí a galera termina lá meia-noite, vou comer uma pizza, e tomar refrigerante e deitar. Meu, o seu corpo, ele foi programado para ele já estar dormindo esse horário no escuro. E você liga a televisão, come pizza, toma refrigerante, e aí causa um distúrbio em toda a função do seu corpo. Quando você trabalha com um suplemento alimentar natural, ele vai ajudar o seu corpo dentro da biologia que ele já tem. Então, esses nutrientes, esses princípios ativos, eles vão agir de noite, contando que o mecanismo do seu corpo vai dormir. E eles vão agir pela manhã, contando que você vai acordar pela manhã. É por isso que pessoas que trocam o dia pela noite não têm uma saúde muito boa. Por isso que pessoas que dormem muito tarde e dormem com luz acesa, assim por diante, também não têm uma saúde muito boa. Isso causa distúrbios assim que é assunto para o próximo treinamento, tá bom? Mas é só um toque, uma dica. Comece ao cuidar da sua saúde, comece a obedecer à biologia do seu corpo. Tá? É só você imaginar o seguinte: na época dos homens das cavernas, isso é antropologia. Os homens das cavernas, mulheres das cavernas e tal, eles não tinham despertador, televisão, luz. Quando anoitecia, o corpo cronologicamente já se preparava para o descanso. Então ele entrava na caverna, era tudo escuro. Que hora que ele acordava? Quando o sol clareava. O corpo entendia que era a hora de acordar. E essa biologia vem acompanhando nós aí há centenas de décadas, né? Então temos que obedecer essa biologia. Quando você muda a biologia, nada funciona direito. Aí não adianta você tomar suplemento alimentar, porque realmente ele não vai funcionar, ok? Então vamos lá. Vamos falar da coenzima Q10. Ó, a coenzima é um nutriente naturalmente presente nas células do nosso corpo. Lembra que eu falei que tudo que está ali o teu corpo já tem? Auxilia na reparação das células, produção de energia e conta também com ação antioxidante. É naturalmente encontrada no corpo, auxiliando o metabolismo celular, principalmente na mitocôndria, podendo ser encontrada em alimentos que contêm o ômega 3. Ok? É um suplemento excelente para aqueles que sofrem de problemas cardiovasculares, pois está presente no movimento de contração e relaxamento do músculo, ok? Então, isso daqui é um dos componentes. Eu vou falar um por um aqui.
fosfatidilcerina. É um nome aí grandão, tá? Ele ajuda nas funções cognitivas e cerebrais. Olha que importante. É um nutriente muito importante para a saúde do sistema nervoso. Auxilia a concentração, o humor e a capacidade cerebral. Olha que legal. Esse nutriente é muito útil para o desempenho de atletas, esportistas, praticantes de exercícios físicos, assim por diante. Então, olha a importância desse suplemento dentro do Reset, tá? Tudo que ele faz dentro do nosso corpo quando nós tomamos. Olha esse aqui, que legal, ó. O resveratrol e o zinco. Existem pessoas, só antes de eu continuar, que eles compram esses suplementos separadamente. Se você chegar, por exemplo, num lugar e falar, eu preciso de zinco, você vai ter cápsulas de zinco. Então, quando algum desses suplementos faltam, normalmente as pessoas vão lá e compram. Quando você tem um suplemento, que nem o Reset, que ele já tem tudo o que é necessário, o teu corpo ele vai armazenando e se adaptando com aquilo. Por isso que é legal você tomar de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, tá? É, uma dieta rica em nutrientes com quantidades de zinco e resveratrol está entre as estratégias mais buscadas para ajudar o corpo a combater radicais livres e prevenir do estresse oxidativo. Olha que importante, tá? Olha outra coisa importante aqui, ó. Existem algumas evidências, tá, que diz que uma dieta em resveratrol pode ajudar na promoção de saúde cardiovascular, diabetes e algumas doenças neurodegenerativas. Entre essas doenças neurodegenerativas está o Alzheimer. Olha que interessante. Então, além do Reset te ajudar, ele te previne de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência, né? Olha que coisa. A suplementação de zinco e resveratrol pode ser usada como suporte para complementar a dieta. Isso daqui já está dentro do Reset, tá? Já está lá dentro. Colina. A colina é responsável por várias funções vitais. Lembra no começo que eu falei das funções vitais do tronco encefálico? Sendo de extrema importância para a função hepática, o controle do movimento dos músculos, olha que importante isso aqui, a regulação do metabolismo, o desenvolvimento saudável do cérebro e o funcionamento do sistema nervoso. Gente, isso aqui está tudo coligado a todas aquelas patologias que eu falei no início. Né? Então, por isso que quando uma pessoa ela descobre o reset, ela começa a utilizar e prestar atenção nas respostas, ela começa a perceber coisas assim inacreditáveis. Então, quando eu conversei até com o Sérgio, eu falei, Sérgio, a gente está fazendo uma análise aqui e, cara, é inacreditável a resposta que o reset dá para alguns pacientes neurológicos. É surreal, é simplesmente surreal. Eu considero que esse seja hoje o melhor suplemento que a American Life tem, tá? Tirosina, ele melhora a concentração, a flexibilidade cognitiva e é a capacidade de executar atividades divergentes ao mesmo tempo. Lembra do TDAH? Que o TDAH ele não consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo? A tirosina ajuda. Olha quanto que tem de tirosina, 250 miligramas. Ele afeta o humor, a motivação, a qualidade do sono, o nível de aprendizado e a memória. Ele ajuda a ter um controle motor e a recuperação muscular. Gente, assim, isso aqui é importantíssimo para uma paralisia cerebral, uma patologia por apóxia, né? Apóxia é falta de oxigenação que leva à morte dos neurônios, né? Por isso que eu falo que ele é importantíssimo na potencialização da neuroplasticidade, tá? Então, a tirosina, que é um dos componentes aqui que mais tem miligramas, ele é importante para tudo isso daqui. Ácido fólico, olha a quantidade de ácido fólico, o dobro, né?
Entre elas, aqui, ó, a síntese e reparação do DNA, divisão e crescimento celular. Aqui a gente já entra naquele conceito científico da, do nascimento de novos neurônios, né? Produção de novas proteínas, formação de hemácias. O folato é importante para a saúde cardiovascular e do sistema nervoso, tá? Então, aqui, ó, 500 miligramas do ácido fólico. Neocina ajuda o organismo a converter o alimento em glicose, ajuda a produzir energia. Então, por isso que ele vai dar ânimo, ele vai acelerar o processo que converte o alimento em glicose. Contribui para a função normal do sistema nervoso e psicológico. Então, ele vai também ter ali uma função neural. Contribui para a redução do cansaço e da fadiga. Olha que interessante. Eu tenho um componente e quando tudo isso, quando entrar no corpo, a própria biologia do o corpo humano ele é tão fantástico que a própria biologia vai fazendo as divisões ali dentro. A própria biologia vai pegando o que está entrando ali de princípio ativo e ela vai distribuindo no momento certo, no horário certo. A biologia do corpo ela é algo fantástico, é inacreditável como que o corpo humano funciona, principalmente quando você cuida bem dele. Germe de trigo, ele aumenta a massa muscular, ele é rico em proteína e é recomendado para o desenvolvimento muscular. Por que que o desenvolvimento muscular ele está presente em vários componentes quando nós falamos de problemas neurológicos? Porque se você tem o seu cérebro funcionando, automaticamente você precisa dos músculos. Em determinadas patologias, principalmente a tetraplegia, os músculos eles não vão obedecer os comandos do cérebro. Quando você tem uma patologia cerebral, não é que a pessoa tem uma deficiência física, a pessoa tem uma deficiência neurológica e o corpo não obedece os comandos. É como se o comando não chegasse. Então é por isso que o germe de trigo, junto a outros componentes, ele vai ajudar o desenvolvimento muscular, para que não tenha atrofia do músculo, tá? Olha aqui, ó, também indicado para diabéticos, né? Ele possui um baixo índice glicêmico e ele é recomendado para pessoas com diabetes que precisam monitorar os níveis de insulina. Ou seja, você pode tomar o Reset para situações preventivas. Fauser, eu me considero uma pessoa normal, eu acho que eu não tenho nada neurológico, nem TDAH. Eu posso tomar? Pode. Você vai tomar para situações preventivas, para você melhorar ainda mais a sua saúde, que está perfeita. Você dorme bem, acorda bem, toma um bom café da manhã, faz a sua caminhada, o seu exercício, tem uma vida tranquila, perfeito. Tome ele como forma de agradecimento pelo seu corpo estar funcionando tudo bem, tá? Então vamos lá, vamos falar do selênio. Em relação ao papel, como micronutriente, o selênio serve para a manutenção da saúde. Ele fortalece a imunidade, importantíssimo, tá? Ó, fortalecimento da imunidade. Combate o envelhecimento precoce e a prevenção de doenças diversas. Ele também é eficiente no controle metabólico dos hormônios da tiroide. Você entende por que que se você tomar ele como forma preventiva, o reset, ele só vai fazer bem para você? Ele não tem nada aqui que vai alterar o teu humor ou vai prejudicar os seus. Ah, eu não vou tomar o reset porque ele deixa as pessoas aceleradas e eu acho que eu não vou dormir. Pode tomar, você vai dormir muito melhor. Ah, eu não vou tomar porque as pessoas tomam para dormir, eu acho que eu vou ficar no sonolento. Não, você vai dormir bem e acordar bem. É lógico que você precisa ter ali uma reeducação do seu próprio corpo, entender os seus limites e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Magnésio. O magnésio, ele ajuda na pressão arterial, no fortalecimento dos ossos, ele melhora a saúde cardiovascular, o controle do açúcar, novamente aqui a gente falando de pessoas com o diabetes, tá? Alívio do estresse e da ansiedade
e a melhora da função muscular e nervosa. Você vai perceber que vários componentes, eles vão sempre bater muito na tecla da função muscular e nervosa, tá? Cisteína, outro componente fantástico. Ó, ele combate o excesso de radicais livres, ele protege o organismo de doenças como Parkinson, Alzheimer, degeneração muscular e acidente vascular, que é o famoso AVC. Então, olha que importante o consumo dele até como preventivo. Vitamina B12, tá? Ela previne a degeneração das células, auxilia o metabolismo nervoso e quando você tem quantidades pequenas no corpo, isso pode provocar problemas na sua saúde, como anemia, danos neurológicos e outras complicações. O que que a vitamina B12 vai fazer quando ela entra no seu organismo? Ela vai completar aquilo que está faltando. A quantidade que estiver faltando, a vitamina B12 vai lá e vai completar. Por isso que é legal você tomar manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, ok? Isso é importantíssimo. Farinha de aveia, ela contém antioxidantes, ajuda a diminuir a pressão arterial. Você vê que a gente fala muito de pressão arterial, né? Pessoas aí que tomam remédios contínuos para pressão, tá? Com isso, ela também vai prevenir o caso de infartos e demais problemas cardíacos. Aí. Ajuda no sistema digestivo, na redução de colesterol ruim e ele tem uma fibra, né? A farinha de aveia tem uma fibra chamada beta-glucana. É a beta-glucana que vai ajudar a tirar o índice de colesterol ruim que você vai ter aí no corpo, aquela gordurinha da picanha que você come em excesso, assim por diante. Então vamos aqui rever alguns fatos que eles são importantes no reset. Eu quero mais uma vez que você coloque aí uma nota de 0 a 10, se estiver gostando, põe quanto você está gostando do treinamento, de 0 a 10, por favor. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Vamos lá, minha querida Valéria, comecei a tomar hoje o reset e percebi o efeito dele no cérebro, é top, notei mais atenção, ao mesmo tempo uma coisa tipo um relaxamento na cabeça. Sim, todos esses componentes, Valéria, que eu falei, eles vão fazer exatamente isso, tá? E você vai perceber que ele vai fazer no momento certo. Eu já tomei resveratrol, que é aquele nomão grande lá, que uma Nutri passou. Exatamente, Cornélia. As nutricionistas e nutrólogas, nutrólogos, eles sempre recomendam, tá? Porque ele tem um efeito muito bom. Agora, com o Reset, você já tem uma quantidade ali equivalente que pode estar junto com outros componentes, né? Então, vamos lá. Aí, ó, bacana. Tá todo mundo gostando? Vamos continuar. Então, vamos lá. Aumento do foco e concentração. Os ingredientes, né? Os ingredientes cuidadosamente selecionados em nosso suplemento trabalham sinergicamente para melhorar a capacidade de concentração e reduzir a distração, que é exatamente aquilo que nós falamos relacionado à Ritalina. Então, quem toma Ritalina pode parar, tá? Isso pode parar mesmo, até mesmo porque adolescentes que tomam Ritalina tomam com receita falsa. Compra no mercado negro para poder tomar. Então, olha, não precisa mais. Compra o Reset, toma o Reset e vai fazer um efeito tão bom quanto. Controle da hiperatividade. Olha que legal. Ele ajuda a acalmar a agitação e a impulsividade, proporcionando maior tranquilidade no dia a dia. É isso que a Valéria colocou, uma leveza cerebral, né? Então você começa a perceber que você fica mais leve, o seu cérebro ele começa a fluir de uma forma melhor, tá? E isso é quimicamente provado cientificamente, que é o que eu te falei. Tudo isso aqui tem embasamento científico, tá? Equilíbrio emocional. Aqui, ó, ele vai além dos sintomas físicos. Os componentes auxiliam na regulação das emoções, promovendo estabilidade e bem-estar.
Uma vez que você tem a leveza cerebral e que você percebe que o seu cérebro está funcionando melhor, você vai ter sim uma estabilidade e um bem-estar muito melhor. Você não vai sofrer com os sintomas da depressão e assim por diante. Estímulo cognitivo. O suplemento contém nutrientes que alimentam o cérebro. Isso, falei um por um ali. Impulsionando o desempenho cognitivo e a clareza mental. Então, ele vai me deixar mais inteligente? Ele vai te ajudar para você estudar melhor. Consequentemente, sim, você fica mais inteligente quando você estuda mais, né? Então, olha que bacana. E o sono restaurador. Olha que interessante que tudo isso que ele faz são situações biológicas do nosso corpo, que o nosso corpo, ele já faz isso, né? Ele já faz exatamente isso. Então, esse suplemento, ele vai completar o que o nosso corpo já faz. Então, além de tratar dos sintomas durante o dia, o suplemento, desculpa, o suplemento também melhora a qualidade do sono, garantindo um descanso adequado para um dia cheio de energia, tá? Então é isso daí, olha que bacana. Tudo aquilo que nós falamos, né? Gente, o treinamento chegou ao the end, ao fim. Eu vou descompartilhar. Aqui é a fotinho minha com o meu filho, tá? Numa corrida que nós fizemos aí. Eu espero encontrar vocês dia 16 em Caçapava, no nosso magnífico Reset, né? O nome já diz aí. Vamos abrir a câmera aqui e vou acender a luz que eu estou no escuro. Calma aí, gente. Prontinho. Então eu espero encontrar vocês dia 16, onde eu vou contar aí rapidamente sobre algumas coisas. O Sérgio também tem muita coisa boa para passar. E eu cheguei ao fim de mais um treinamento técnico sobre esse produto fantástico e maravilhoso. Galera, se alguém quiser complementar as informações, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu espero poder responder. Pode abrir a sua câmera, o seu microfone e a gente fica um tempinho aqui para poder fazer esse bate-papo que a gente sempre faz, tá bom? Então vamos lá, tá aberto aí. Quem quiser pode abrir a câmera e o microfone também. Parabéns, viu, Fauzi? Explicação top. Eu amei porque eu tirei várias dúvidas, né? Logo agora que eu comecei a utilizar e eu comecei a tomar hoje, e eu vi que realmente o suplemento é bom, porque geralmente você toma uma semana para começar a ver resultado, né, de alguma coisa. E eu já senti hoje mesmo a diferença nele. Realmente é um suplemento top. Eu indico pro pessoal aí consumir, viu? Vale a pena. Como eu falei, eu era usuária de Ritalina porque eu estudava para concurso público, né, na área carreira militar, e aí puxava muito, muita lei, muita decoreba, né? A gente tinha que ler, decorar muito letra da lei, então só ia no Ritalina, porque era manhã, tarde, noite no cursinho era caindo, e o Ritalina era que segurava as pontas. E eu percebi que o Reset, ele não fica para trás, não, viu? É top, eu indico para a galera aí que compre e use. Eu gostei dele. Vai faltar mais não aqui em casa. Tem que ficar mais inteligente para ganhar mais dinheiro. Uma das coisas que a Valéria falou, né? Ela falou assim: eu comecei a tomar hoje e já senti uma diferença. Pode ser que alguém fale, será? Não, é papo de vendedor. Não é. Os componentes que tem nele, você sente a mudança na hora. Então, imagina assim: você toma uma vitamina que ela faz bem para você. É que nem no nosso grupo que nós temos, a Valéria também está nesse grupo, que é o grupo Fit, né? E aí, uma das recomendações que eu dei para o pessoal, eu falei assim: tenta deixar de consumir açúcar durante uma semana. Você vai sentir uma diferença. Quando você deixa de consumir o açúcar durante um mês, a diferença é gritante. É gritante, porque o teu corpo, o teu intestino, ele desinflama. Ele desinflama.
E aí você vai tomar o chá SB, você vai fazer o efeito detox, limpar as paredes intestinais, e aí é algo que acontece assim, você não está emagrecendo, você está desinchando, porque toda aquela inflamação do teu corpo está indo embora. Gente, quando você começa a praticar é, esses costumes mais naturais, você percebe que o teu corpo ele responde no ato. Então, o que a Valéria falou é extremamente real. Você vai tomar o reset, você vai sentir a diferença automaticamente. Óbvio que você precisa fazer o que eu falei, você obedecer a biologia do seu corpo. Não adianta você querer tomar o reset e dormir 4 da manhã, acordar às 6, tomar café com açúcar, comer que nem um louco, não adianta. Aí vai ser difícil a execução do trabalho dos componentes ali. Mas se você toma certinho e obedece toda a biologia do seu corpo, você sente uma diferença legal. E parabéns, Valéria, que você está tomando aí, isso é bom pra caramba. Saiu fora da Ritalina, né? Ritalina é complicado. Ritalina, eu não sei como você comprava, né? Não vamos entrar nesse assunto, que já é um outro assunto aqui, mas então, Ritalina não vem. Abafa, Fauzi, abafa. Como é que eu E adquiria, Ritalina, tem que abafar. a forma que você adquirir é complicado, mas vamos lá. As Pessoal, amizades. Mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. é mais ou menos isso mesmo, né? Porque não vende normal assim, né? Você chega, vou comprar uma Ritalina. Não, não é assim que funciona. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que não seja como comprar Ritalina? Se não, Eu, eu, opa, vamos lá. eu, assim, eu não, eu já tenho um monte de resultados sobre o reset, mas eu também queria falar sobre o chá SB, né? O chá USB com o bálsamo. Hoje, quando eu atendi uma senhora, né? Cadastrei ela e tudo. Aí ela pegou e falou assim, ela se agarrou assim, de um jeito no bálsamo, segurando, e pro marido dela falou assim, esse aqui eu vou querer esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. Aí tá, aí ela na mesma hora fez o chá e tomou as 10 gotinhas do bálsamo. Aí eu fui lá pro centro, né? Quando eu cheguei, que eu fui finalizar o cadastro dela, e confirmar o CPF dela. Aí ela falou que já tinha ido no banheiro, que já fazia dias que não ia, né? Então, assim, eu sou, assim, essa parte de ressecamento pro bálsamo com SB, meu Deus do céu, é resultado imediato. Teve pessoas aí que já tiveram resultado muito rápido mesmo, né? Essa cliente aí já era, né? Isso aí já foi. E sobre o reset, eu também, né? Para tirar um pouco da ansiedade, né? Eu tava para me descabelar e preocupada com mercadoria, isso e aquilo, e ansiedade, comendo muito, aí deu uma tranquilidade mais, né? Tirou um pouco da minha compulsividade, né? Depois que o Claudio falou que ele ajuda, assim, a gente tirar um pouco, né? Essa preocupação, esse negócio que a gente quer estar resolvendo tudo de uma vez, né? Me ajudou bastante isso aí. Eu só tomo um mesmo, né? A Olinda toma quatro com farinha, a Olinda. Farinha? Nossa, fantástico. E deixa eu falar um pouquinho sobre o bálsamo, que é algo muito interessante. O bálsamo, Hum, pra você ter uma ideia, por exemplo, se tem uma pessoa que tem um problema de micose, tá? Micose na unha, e aí você tem ali algumas coisas que você vai colocar externamente, né? Micose na unha, aquele problema na unha e tal. O bálsamo, quando a pessoa toma o bálsamo da Amazônia, ele faz um tratamento interno, de dentro para fora. Então, ele vai ajudar no tratamento, vai ajudar em qualquer situação. O bálsamo, ele é recomendado. O que nós agora falando como consultor, e um caso que a Valéria também me mandou, que vai acontecer muito, ele tem uma recomendação para você não ingerir, né? Então eu lembro que a Valéria falou, Fauser, como que eu vou pedir para a pessoa tomar se está escrito aqui não ingerir? O que que acontece? A Anvisa, ela não vai orienta, comer, não? É para me guardar comida?
Tu não Peraí. vai comer, não? Ah, a Sônia aqui, ó. Sônia fez alguma coisa ali que não estão querendo comer, né? Desce a lenha, Sônia. Deixa E no olha que prato, a não. Sônia, ela cozinha bem, viu? A Sônia, ela cozinha bem. Não sei que... Ah, quando eu for aí, eu vou querer jantar na casa dela. Ó, a Valéria mostrou ali. Então, o que que eu vou dizer assim? O bálsamo, ele pode ser ingerido? Sim, ele pode. Porém, a Anvisa, ela tem um cuidado, tá? Ela tem um cuidado que ela coloca que não deve ser ingerido para que não seja consumido como uma medicação. Então, por que que a Anvisa faz isso, né? Por quê? Porque alguns componentes que tem ali, existem pessoas que não são idôneas e acabam vendendo como remédio, como cura e assim por diante. Então, a Anvisa, ela tem esse papel de fazer essa fiscalização e colocar a recomendação segundo a orientação dela. Vou dar um exemplo assim para você. Se você virar para mim e falar assim, Fauser, eu posso dar o reset para o meu filho que tem 4 anos de idade? Você está perguntando para mim, para o Fauser. Pode. Se você perguntar para a empresa, se você perguntar para a empresa Acabei de falar. Não tem ela, mais. a, Não é, não. a empresa tem um protocolo. Não tá falando nada. Peraí, tem um. Acabei de falar. Desliguei. A empresa, ela tem um protocolo que ela precisa seguir, né? Ela precisa seguir aquele protocolo. Olha, a recomendação é acima de tantos anos. Posso tomar 9 cápsulas, 3, 3 e 3? Se você perguntar para mim, eu vou dizer que sim, tá? Dependendo da situação, da patologia, como for ingerido, a empresa ela vai seguir um protocolo. Olha, a recomendação são 3. Então a Anvisa trabalha dessa forma. Só que tirando isso, então o bálsamo ele é excelente para diversas situações de micose, qualquer situação que você tenha, que você precise de algo que seja uma desintoxicação, uma desinflamação, algo assim, você pode usar o bálsamo. E aí o chá SB, a gente tem que pôr em mente o seguinte: o chá SB, ele faz um efeito detox. Ele vai limpar as paredes intestinais. Então, sim, ele pode causar uma diarreia, ele pode causar cólicas, tá? Poxa, a pessoa tomou, ficou com dor de barriga, foi 3 vezes no banheiro. Sim, já vi casos que foi mais vezes. Teve um carcereiro que ele parou de tomar o chá porque toda hora ele tinha que ir no banheiro, a ponto de dar uma rebelião no presídio e ele tá lá no banheiro sentado ali e não tinha como fazer nada, né? Aí ele vai falar, ah, não, foi o chá que eu tomei e tal. Então tem que tomar cuidado, assim. Explicar para a pessoa, né, que quando ela vai fazer isso é um tratamento que ela está fazendo, ela está limpando as paredes intestinais, aproveitando esse embalo do chá SB. Quando você iniciar o processo detox de emagrecimento, aproveita para parar de tomar refrigerante, cortar o açúcar, de repente cortar um pouquinho das massas, do glúten, porque isso é importante. A, o seu corpo, você vai sentir uma diferença muito grande, tá? Então, assim, isso é muito benéfico, tá? Sônia, obrigado por lembrar aí sobre o bálsamo e sobre o chá também. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por favor, pode abrir o microfone, fique à vontade. Rapaz, eu quero parabenizar aí a sua apresentação, entendeu? E as demais pessoas que estão aqui presentes nessa live maravilhosa. É de grande avalia, cara, essa sua explicação aí sobre os produtos. Isso aí dá uma clareza, sabe? E eu descobri, você explicando aí detalhadamente cada produto, eu descobri que se a gente chegar na casa do cliente, ou chegar e falar para a pessoa, olha, esse produto, ele funciona, ele tem essa composição, e essa composição, ela vai te auxiliar, vai te aí tratar da tua patologia, e isso aqui tem isso. Então, assim, se você explicar a composição que tem o produto, o nosso suplemento, eu acredito, mas olha, com todas as palavras que a venda é feita e não
tem como você não fazer a venda que a pessoa vai ficar impactada, porque cada produto, se você falar das composições,